years I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play. Estarei levando o meu estojo comprimido, porque estou levando pouquinha coisa porque é aula no laboratório. Um bloquinho para colocar dentro do bolso do jaleco. E claro, o meu jaleco, gente, eu não vou botar ele aqui agora para ele não amassar muito. Mas esse porta-jaleco aqui, gente, é importado, entendeu? Veio lá da França, por isso que ele é assim diferente, tá? Mas não é um saco de mercado, eu prometo. A partir de agora eu vou estar sendo mais objetiva nos vídeos, vou estar mostrando mais a realidade, não vou ficar enrolando muito. E por essa aula, um laboratório ter sido muito rápida, eu não trouxe muito dela aqui, porque foi uma aula bem básica sobre pipetagem. Não foi aquela aula assim cheia de conteúdo, cheia de peças anatômicas igual vocês estão acostumados a ver. Então vai ser uma aula bem rapidinha mesmo. E pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Helena. Eu tenho um perfil lá no Instagram, onde eu posto dia sim, dia não, trazendo várias diquinhas e vários conteúdos legais. Então me segue lá e não perde nada. Essa aula foi com a professora de Genética e Biologia Molecular, onde ela ensinou pra gente a pipetagem, que é muito usada em áreas laboratoriais, então é realmente importante que a gente aprenda. Foi uma aula mais tranquila, onde a professora explicou sobre as pipetas e também sobre o uso delas e os cuidados que a gente deve ter na hora de manusear. É foto não, você sabe, né? Mostra a sua. Para aprender, a gente basicamente encheu 4 potinhos desse com água destilada e daí a professora veio pingando corante e aí ela fez duas cores, né, com tons diferentes pra gente conseguir saber mais ou menos qual pote que a gente tinha que fazer. Daí cada pipeta tinha ali o volume de água e aí a gente tinha que colocar em cada potinho as 4 cores, só que cada uma com um volume diferente e daí ia formar no finalzinho uma cor única. Foi bem tranquilo de entender como funciona a pipeta, mas acabou que a gente demorou bastante pra fazer, por isso que eu tive que acelerar bastante o vídeo. Daí a gente já tava terminando a aula, eu tava assinando a lista de presença e logo depois eu voltei pra casa e no dia seguinte vocês também vão me acompanhar nos meus estudos. Nesse dia eu tinha bastante coisa pra fazer, eu tinha que fazer exercício, um trabalho e também passar a limpo toda a matéria de patologia da última aula, porque acabou que eu deixei acumular e eram 4 folhas, então demorou bastante pra eu conseguir terminar. Eu resolvi começar fazendo um trabalho que era sobre proteínas e aí a gente tinha que formar uma cadeia de aminoácidos pra gente meio que criar a nossa própria proteína, então a gente teve que ler aí um artigo de 8 páginas, também diferenciar as estruturas da proteína e destacar a ligação peptídica. Como eu estava lendo o artigo e chegava na metade eu já tinha esquecido tudo que eu tinha lido, o que eu comecei a fazer foi anotar alguns pontos da leitura que eu estava tendo e que eu achava importante na hora de fazer o trabalho. Então eu fui puxando setinhas ali, escrevendo mais ou menos o que eu estava entendendo da leitura e também fazendo algumas pesquisas por fora no Google Acadêmico. E como nesse artigo não tinha os aminoácidos, eu tive que pesquisar por fora. Mas no final foi bem tranquilo de encontrar os aminoácidos que eu queria e fazer meio que uma ligação entre eles, porque a proteína precisa ter um propósito e os aminoácidos precisam ter uma ligação para atingir aquele propósito. A professora também pediu pra gente fazer uma folha com isso tudo, então essa folha de resumo que eu tô escrevendo as coisas eu não vou entregar pra ela provavelmente, mas depois eu resolvi passar isso tudo em uma fichinha que vocês vão ver mais ali na frente.
Eu peguei essas fichinhas da Analia. Elas têm a bordinha colorida, então aproveitei para combinar o color code. Eu usei uma fichinha para fazer o rascunho, porque eu não sabia se a minha cadeia de aminoácidos ia caber nessa fichinha. Então eu comecei ali fazendo um rascunho mesmo para entender mais ou menos como eu ia conseguir fazer. E já fui aproveitando para fazer as minhas ligações peptídicas. Eu gosto de fazer alguns resumos nessas fichas e também trabalhos, porque a gramatura dela é bem alta e não deixa a caneta borrar ou a brush pen borrar, então eu gosto muito. E ela você encontra lá na Caris Papelaria, e usando o meu cupom Helena10 você consegue um descontinho na hora de pagar. Depois eu já vim fazendo de novo, né? Nesse caso eu fui dando um espaço maior entre as cadeias, porque felizmente coube. E aí depois eu ia passar a caneta. Eu sempre faço trabalhos a lápis e depois eu venho passando a caneta para evitar erro ou evitar rasura, porque isso pode tirar ponto. Eu quero avisar vocês que todos os materiais que eu uso nos vídeos eu vou estar deixando ali na descrição, para evitar que vocês fiquem mandando comentário perguntando, e aí às vezes eu respondendo demora um pouquinho. Então eu deixo tudo ali na descrição justamente para ajudar vocês. Eu admito que eu fiquei encantada com o resultado, porque ficou muito fofinha a minha cadeia. Estou confiante sobre entregar esse trabalho para a professora, mesmo que a gente ainda não tenha visto esse conteúdo sobre que ela passou esse trabalho. Eu tô confiante porque eu li direitinho, fiz o resumo direitinho, preparei a minha cadeia, revisei, então tá tudo certo, estou muito confiante. Isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente, confiem muito na capacidade de vocês, porque isso aumenta demais o seu rendimento. Depois eu fui direto fazer a segunda parte do trabalho, que era identificar as estruturas da proteína. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade nessa parte, mesmo que eu já tivesse visto essa parte da matéria na escola, eu tive dificuldade justamente porque eu não sabia como colocar em palavras o que eu tinha entendido. Então, logo depois que eu terminei de escrever, eu fui passando a limpo com a caneta. E como vocês sabem, eu uso um fichário para guardar trabalho, exercício, artigo. Então, eu furei a minha fichinha e coloquei ali junto das minhas outras anotações para ficar mais fácil de eu localizar e até na hora de entregar para a professora eu não me perder. Depois disso, eu já fui começando a guardar os materiais que eu tinha usado. Eu não usei muita coisa, eu só usei a caneta preta, a lapiseira e a borracha. E o marca-texto eu usei ali para dar uma lidinha no artigo, então eu já aproveitei para guardar tudo direitinho, até porque eu ia ter outra coisa que eu ia precisar estudar, então eu não queria estar com o meu cantinho bagunçado, porque isso me desanima bastante na hora de estudar. Eu também tenho para passar limpo 4 páginas de patologia, mas eu não vou conseguir fazer isso agora nesse vídeo, porque ele já tá com 1h30 para eu editar, então eu vou passar no off mesmo. Então, depois que eu terminei de fazer as coisas, eu peguei meu planner justamente para atualizar tudo que eu tinha feito naquele dia e o que ainda faltava para eu fazer. Alguns dias o meu rendimento não tá tão legal, então eu prefiro deixar para fazer outro dia
mas para isso eu preciso me organizar. O planner foi uma mão na roda para mim, porque além de prático, ele é super fácil de entender, de se planejar. Então eu tô realmente amando usar planner. Para quem ainda não sabe, é a minha primeira vez usando planner. Ano passado eu usei bullet journal e só esse ano eu tô usando planner, mas está sendo uma experiência maravilhosa e eu acho que eu não vou voltar pro bullet journal. Se vocês olharem os vídeos antigos, vocês vão reparar que o bullet journal aparecia sempre, porque eu não tinha planner, eu não sabia como funcionava. Eu tentei anos atrás usar o planner, só que não funcionou pra mim. E até hoje eu não sei se foi porque eu não sabia usar, porque o planner não era bom. Então agora eu tô realmente chocada com o quanto que isso tá me ajudando. E por isso que eu digo pra vocês que é muito, muito importante vocês se conhecerem, testar novos métodos, até vocês encontrarem um que satisfaça a vida de vocês. Por exemplo, antigamente, o bullet journal satisfazia o que eu precisava. Ele estava ali sempre que eu precisava, eu conseguia ajeitar do jeitinho que eu queria, mas hoje em dia, justamente por ser muito corrido, por eu ter muita coisa pra fazer, já não dá muito certo. E é com essa dica que eu deixo vocês. Um beijão e até quarta que vem. Eu espero que eu tenha motivado vocês.